Olá para você que assiste o meu vídeo. Eu sou a professora Liamar Maria dos Anjos. Essa é a disciplina de Fitopatologia 1. E esse vídeo é um vídeo que eu vou gravar sobre práticas culturais, né, em plantas cultivadas. Então, para fazer, né, o controle cultural, nós utilizamos, né, a prevenção da disseminação dos patógenos, tá? Então, prevenir, né? Então, isso utilizado, né, no manejo integrado de plantas. Então, utilizamos medidas fitossanitárias, tratamento de material de plantio, né, tratamento de sementes, tratamento de mudas, né, o uso de mudas certificadas e a observação das leis de quarentena, que é não deixar entrar um patógeno na área isenta, né, onde ele não está presente. Então, não levar mudas ou sementes contaminadas para um local onde não tenha doença, tá? Então, isso é muito importante. Então, as práticas esculturais. Então, as principais práticas culturais é a escolha da área de plantio, né, muito importante, uma área de plantio, né, isenta. Se aqui no estado do Tocantins mesmo nós temos muito plantio de abacaxi, e ele é muito afetado pelo patógeno de solo fusário. Então, se sabe que tem muito fusário, e se o solo está contaminado, tem que fazer uma prática, ou seja, vai fazer o quê? A rotação de cultura, né? Então, não plantar o abacaxi numa área que já está contaminada, né? Joga uma pastagem lá e espera lá uns 10 anos para que passe, né, que faça a quebra daquele patógeno, para que ele venha reduzir a sua população. Então, isso é escolher uma área de plantio, uma que seja isenta daquele patógeno para aquela cultura, se ele infecta a cultura. Então, plantio de sementes e mudas de boa qualidade, né? Desinfestação desinfecção ou desinfestação das sementes, então o controle, né, o tratamento de semente com fungicida sistêmico também é muito importante. E também pode ser feita termoterapia, né? Utilizando água quente, calor quente ou calor úmido. Então, para cada semente tem a sua indicação, tá? Da quantidade de graus e o tempo que fica para fazer essa desinfestação. E também o tratamento químico, tá? Então, o tratamento químico é eficiente, né, para o controle de sementes. Então, depois que se descobriram os benzimidazóis, então revolucionou o tratamento de sementes, porque eles translocam nas plantas, né? Eles são sistêmicos. Então, revolucionou o tratamento de sementes, tá? Que eles vão controlar os patógenos quando a semente está germinando. Então, outras práticas culturais. Então, rotação de culturas, né? É muito importante a rotação de culturas. Plantio de cultivares resistentes. Então, se tem cultivar resistente, compre semente de cultivares resistentes, tá? Que foi, essas resistentes foram, né, esses genes de resistência são inseridos através dos programas de melhoramento, tá? De cada cultivar. Então, preparação do solo e adubação. Então, o solo precisa estar preparado, a adubação deve ser correta, deve ser feito antes da adubação, né, a análise de solo, para fazer aquela adubação balanceada, seja calagem, seja adubação. Então, precisa vir a análise de solo primeiro, tá? E escolher o espaçamento ideal, tá? Para aquela planta, para que ela não fique muito adensada, para que ela venha crescer melhor e produzir mais. Então, o espaçamento adequado para cada cultura que for ser plantada, né? Ou seja, a população de plantas. Quantas plantas por metro linear, tá? Então, esse é o espaçamento. E a sanitação, né? O que é a sanitação? É eliminar plantas doentes, que isso aqui só é permitido, por exemplo, em hortaliças, por exemplo, ou frutíferas. Numa grande lavoura, né, nas monoculturas, não tem como, né? Você ficar catando nas plantas de soja uma doente, não tem como. Então, essa eliminação de plantas, o hugging, é feito principalmente, né, em hortaliças. Então, se tem uma doente lá, eles vão arrancar. E lembrando, pessoal, vão arrancar com a raiz e tudo, né? Porque a planta pode ter doença em qualquer lugar, inclusive os nematóides que estão na raiz. Então, arrancar tudo, colocar para fora, deixar secar e colocar fogo. Tá? E eliminar os restos culturais também, porque nos restos culturais possuem vários fungos e também bactérias e nematóides que vão ficar lá nos restos de culturas. Então, em hortaliças, é essencial tirar os restos de cultura, tá? Para eliminá-los. E a desinfestação de máquinas, de implementos e de caixas.
Então, lembrando que o produto final, ele precisa chegar até o supermercado e até mesmo nos supermercados eles precisam ser tratados, né, com temperatura, com gases, para que aquele produto, aquela fruta ou aquela verdura venha ter maior tempo de prateleira, tá? Então, o cuidado vai desde antes do plantio até a comercialização. Então, todo o tempo precisa ser cuidado para que os patógenos não venham causar perdas, né? E existem os fungos pós-colheita, que eles são muito rápidos e eficientes para fazer a degradação desse alimento. Outra coisa importante é o manejo da água. Então, o que acontece com esse manejo da água lá quando for, né, implantar uma cultura? Então, a irrigação por aspersão, ela vai favorecer as doenças de parte aérea, né? Os fungos de parte aérea, que se tiver bem molhado, tiver alta umidade, eles vão esporular em grande quantidade. E a irrigação por suco ou por gotejamento, ela vai favorecer as doenças de solo, tá? Então, lembrar isso. O tipo de aspersão, se for frutífera, coloca uma aspersão microaspersores, que não vai molhar a parte aérea e vai molhar só a parte, né? E geralmente são colocados a 1 metro de altura, mais ou menos, uma mangueira com uma aspersor para cada planta, né? Se for fruticultura, seja laranja, seja o que for, seja uva. Então, microaspersores. E o controle químico, quando necessário, né, na época chuvosa, precisa ser feito. Principalmente, igual eu mostrei no controle químico, fungicida sistêmico misturado com fungicida de contato, por exemplo, uma Mancozeb, é um coringa, né, que ele é misturado nos outros. E para fazer o controle de forma preventiva, e vem o sistêmico de forma curativa, então os dois agem junto. Então, o exemplo aqui que eu coloquei, mancha-alvo em soja, né, que é o fungo Corinespora cassícola. Então, esse fungo ele é encontrado em todas as áreas produtoras de soja no Brasil, tá? Então, essa mancha-alvo vem sendo afetada, causando perdas na soja. Então, ela é a doença de final de ciclo, tá, pessoal, da soja. Então, ela é potencialmente destrutiva em cultivares suscetíveis. Então, se tem um cultivar resistente, então compre a semente resistente. Mas quando ela é resistente, não quer dizer que ela está zero doença, não. Ela ainda pode aparecer em menor quantidade, mas ainda aparece, tá? Então, na região centro-oeste, os sintomas são percebidos no período vegetativo, tá? E lá mais para o final do ciclo. Então, vai dessas manchas, né, redondas aqui, tá? De Corinespora. Ele é um fungo necrotrófico, tá? Então, se ele é necrotrófico, ele reproduz e sobrevive em restos de cultura, tá? Não só na planta viva, nos restos de cultura também, tá? E apresenta uma fase parasitária sobre a planta hospedeira, né? Ou seja, uma fase saprofítica, que ele sobrevive em restos de cultura, né? No resto cultural. Sobrevive em plantas voluntárias, né? Plantas daninhas, em sementes de hospedeiros alternativos, tá? Então, ele sobrevive nos restos de cultura e em outras plantas também. E os sintomas dele aparecem, né, de 5 a 7 dias após a penetração, com a temperatura variando de 20 a 30 graus Celsius e uma umidade alta, né, acima de 80, né, vai favorecer o desenvolvimento do fungo. Então, os fungos precisam de umidade, né, alta umidade para ele colonizar e ele esporular, né? Esporular significa ele reproduzir, tá? Então, ele vai reproduzir sexualmente. Aqui, esse slide está mostrando a eficiência de fungicida para o controle da mancha-alvo, né? Do Corinespora. Eu peguei esse artigo, ele é de 2019 2020, nessa safra. Então, eles utilizaram a mistura de fungicidas, tá? Então, azoxystrobina, protilconazol e mancozeb. Tá vendo? O mancozeb é aquele, né, o coringa lá que eles são utilizados para controle preventivo, tá? Então, ele vai matar tudo que tem lá de forma de contato, que já está lá na folha, ele vai matar. E os outros aqui são sistêmicos, então ele mistura sistêmico e de contato, tá? Então, eles fizeram os testes com vários aqui. Então, a dose, a severidade e o testemunha que não tinha nada, tá? Então, eles utilizou o testemunha e usou essas outras misturas aqui, mais 5, misturando
sendo que 2 ele misturou o mancozeb, né, para ver a eficiência, tá? Então, o que foi melhor foi esse aqui, ó, o número 5, azoxystrobina, protilconazol e o mancozeb, né, que ele deu a letra A, tá? Depois, seguida do AB, que também foi bom, tá? E o Sol B, né, não foi muito bom. E o Testemunha foi o que teve mais, né? Não teve controle nenhum. Então, é só dando o exemplo dos fungicidas utilizados, tá? Os princípios ativos, né? Então, esses aqui são os princípios ingrediente ativo, tá? Que foi misturado. Então, os principais sintomas aqui eu vou mostrar de bananeira. Vocês estão vendo que eu pego, né, fungos de diferentes culturas para mostrar para vocês. Então, quando vocês quiserem, né, vocês pegam o nome da cultura, vai lá no Agrofit, que vocês vão encontrar, tá? Para cada cultura, para cada patógeno, tá? Vocês encontram os princípios ativos. Lembrando, pessoal, que se for fazer um controle, se o fungicida for sistêmico, não pode aplicar o mesmo fungicida, o mesmo princípio ativo diversas vezes. Você aplica uma vez e já faz a rotação. O próximo já pega outro princípio ativo, para que o fungo não venha sofrer mutação e venha quebrar a resistência daquele princípio ativo. Então, é essencial fazer a rotação do princípio ativo, não aplicar ele seguido, tá? Alterne, compre pelo menos uns 3 princípios ativos para ficar mudando, tá? Não pode aplicar o mesmo seguido, não. Então, os sintomas do mal do Panamá em bananeira. Então, são rachaduras no pseudocaule, também no pseudocaule todo rachado. Ocorre a quebra das folhas, fica um aspecto guarda-chuva, que tá vendo? O aspecto guarda-chuva. Então, a planta cai, as folhas caem, ela quebra lá em cima e cai, daí a planta vai morrer, né? Manchas vermelhas aqui no pseudocaule, também nas manchinhas vermelhas. Então, o fungo está aqui, no interior aqui dessa rachadura que eu estou passando o mouse, tá? Do pseudocaule. Então, ocorre essa descoloração. Então, a planta vai, né, ficar no aspecto guarda-chuva, vai murchar, amarecer, ficar amarela e vai morrer, tá? Porque se a planta tá assim, ela não vai fazer fotossíntese, né? Ela vai morrer. Então, o que causa mal do Panamá? O Fusarium oxíspero, forma especial cubense, tá? Que afeta o quê? A banana, tá? Então, essa doença é disseminada em todas as regiões produtoras de banana no mundo, então é mundial, tá? Essa foto aqui é da Embrapa, eu coloquei até o nome da foto lá da pessoa que tirou, o senhor Nilton José Maciel. E como que os fungos sobrevivem, tá? A sobrevivência do fungo. Então, ele pode sobreviver no solo por mais de 20 anos. Então, lembrando, o fusário, ele fica de 15 a 20 anos no solo, ele é um patógeno de solo. Como que ele sobrevive? Através das estruturas de resistência, né? Os clamidósporos, que eles são melanizados, e então eles ficam viáveis lá no solo até 20 anos. Esse aqui, o oxísporo, tá? Ou em hospedeiros intermediários, tá? Nas plantas daninhas também. Então, no Brasil, ele infecta muito a banana maçã, né? E outras variedades tradicionais, né? São suscetíveis a essa doença. Então, aquela banana maçã comum que a gente tinha antigamente, mais gostosa, mais macinha, ela já não tem mais, tá? Devido a esse mal do Panamá e a cigatoca negra, né? Então, agora tem banana maçã melhorada, não é mais aquela que existia há 50 anos atrás, tá? Esse trabalho aqui é da Embrapa, tá, pessoal? Eu peguei um trabalho da Embrapa, que eu coloquei o link aqui embaixo para vocês, se vocês quiserem pesquisar aí. Então, mal do Panamá de novo, aqui, ó, essas estrias no pseudocaule. Então, o sintoma principal é essa descoloração aí, se a gente cortar o pseudocaule e aquele aspecto do guarda-chuva, né? E como que ele dissemina, tá? Em contato das raízes de plantas sadias com plantas doentes, tá? Mudas infectadas, então ele vai pela muda, né? A banana a gente planta por muda, então ela precisa ser sadia. Se você levar uma muda doente, o bananal vai, né, ser formado todo doente, né? Ele também, o fusário, ele é muito pequenininho, né? E ele também esporula muito. Ele vai nas ferramentas de desbrota, né? Quando está plantando, transplantando o solo contaminado. Ele vai pela água da irrigação, pela drenagem, inundação. Ele é levado pelo homem, até por animais.
né? Pela movimentação do solo em si, né? Quando a água está se movimentando, as enxurradas, então vai levar ele, porque ele é muito pequenininho, e ele é levado junto das águas, né? Então, aqui o mal do Panamá, então Fusarium oxíspero, aqui a banana maçã e a banana prata. A banana prata já é mais resistente, então ele não é afetado por esse fungo, tá? Então, aqui já é uma banana maçã, já é melhorada, as que nós compramos agora, tá? Nos supermercados ou nas feiras livres. Então, ele causa danos e distúrbios fisiológicos. Então, em banana maçã provoca perda de até 100% da produção, né? Porque vai matar a planta toda. Começa com aquele secando as folhas caem no formato guarda-chuva e a planta morre, tá? E a banana tipo prata, elas apresentam um grau de susceptibilidade bem menor do que a banana maçã. Então, a incidência é cerca de 20%, mas na banana maçã, cerca de 100%. Tanto que hoje em dia a gente quase não encontra mais banana maçã, todas são melhoradas, tá? E a banana prata, ela é mais resistente. Então, o mal do Panamá, Fusarium oxíspero, cubensis, o controle, o uso de variedade resistente, ou seja, a banana maçã melhorada, ou usar a banana do grupo prata. E as medidas preventivas? Então, quais são as medidas preventivas? Evitar áreas com histórico de incidência do mal do Panamá, né, que é o Fusarium no solo, que ele é um patógeno de solo. Utilizar mudas sadias, mudas certificadas. Também corrigir o pH do solo, né? Então a calagem é muito importante. Plantar em solos com alto teor de matéria orgânica também ajuda. Então, o solo bem corrigido, com muita matéria orgânica, a planta vai ficar mais forte e vai resistir ao ataque dos patógenos, né? E eles não vão se disseminar muito se o solo tiver com pH corrigido. Então, o controle de nematóides também é muito importante, tá? Porque os nematóides, eles vão causar ferimentos, eles vão penetrar e esses ferimentos causados pelos nematóides vai ser porta de entrada para o fungo fusário, tá? Então, precisa controlar nematóides também, porque eles são responsáveis pela quebra da resistência da planta, facilitando a penetração do fungo. Então, onde o nematóide penetra, que ele penetra por força direta através do estilete, né? Eles possuem um estilete muito forte, os nematóides, e no caso da banana, né, ele penetra e deixa aquelas galerias para o fungo passar, tá? É o Rhadophyllus similis, que é o nematóide que infecta a bananeira. Mas tem outros também, mas o Rhadophyllus é o mais importante. Então, manter as plantas bem nutridas e ter uma boa relação de potássio, cálcio e magnésio, né? Além da calagem. Boa calagem, matéria orgânica e uma adubação balanceada, né? À base de potássio, cálcio e magnésio. Sendo que o potássio é o que dá a qualidade da planta, né? Que dá o doce. Né? Banana precisa muito de potássio, né? Porque ela é uma fonte natural de potássio. Vamos ver o que nós temos mais aqui. E eu vou passar aqueles... eu já coloquei esses vídeos lá. Então, eu vou passar esses vídeos aqui para vocês, tá? Então, tenham uma boa semana e bons estudos para todos.